Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor de filosofia Rafael Sacramento, professor da Escola Estadual Monsenhor João Batista. Estarei aqui fazendo algumas reflexões em cima daquilo que atualmente a Secretaria da Educação ela pede para que seja passado, transmitido aí para os alunos na área de filosofia. Esse tema que eu vou estar trazendo, embora nos cadernos de filosofia ele se encontra alocado aí para o 3º ano, ele é um tema introdutório, então ele serve de certa forma para os demais anos também do ensino médio. Então, estarei abordando essa atividade para vocês, vou estar mostrando aí na tela esses conteúdos e também vou depois estar postando no Google Classroom uma atividade a respeito desse tema que eu vou estar abordando para vocês. Provavelmente essa reflexão em cima do tema de hoje, que é todos os homens são filósofos, pautado num filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, em cima desse tema que nós iremos estar abordando aí algumas atividades e provavelmente essas aulas serão divididas em 3 momentos, ok? Então, a princípio, é isso. Eu vou estar compartilhando aqui a tela com vocês. Primeira informação importante que vocês estão vendo aí é um pouco a gente situar quem é Antonio Gramsci, né? Então, ele nasceu aí na cidade de Ales, 22 de janeiro de 1891, Roma, na data de 27 de abril de 1937, em Roma, acontece o seu falecimento. Foi um filósofo marxista, jornalista, crítico literário e político italiano. Escreveu sobre a teoria política, sociologia, antropologia e linguística. Então é interessante que ele é versado em todos esses campos de conhecimento: teoria política, sociologia, antropologia e linguística. Foi membro fundador e secretário-geral do Partido Comunista da Itália e deputado pelo distrito de Veneto, sendo preso pelo regime fascista de Benito Mussolini. Gramsci é reconhecido principalmente pela sua teoria da hegemonia cultural, que descreve como o Estado usa nas sociedades ocidentais as instituições culturais para conservar o poder. Então, ele é um filósofo fortemente usado no que a gente chama de teoria política. Então, a gente vai perceber que as suas abordagens, seja numa análise da linguística, que é justamente toda essa questão dos signos da semiótica, seja na antropologia, com base na cultura, seja na sociologia, em relação às relações sociais, a sua análise política, a sua teoria política, ela é fundamental. Então, a gente pode entender o Gramsci como um cientista político da melhor qualidade, de orientação marxista, ok? Pautado nisso, a gente vem aqui agora para o conteúdo que foi utilizado alguns tempos atrás no caderno do aluno. A gente não vai ver todos os trechos desse conteúdo, mas o tema que a gente vai estar introduzindo para pensar essa ideia de todos os homens serem filósofos é baseado aí na situação de aprendizagem número 2, filosofia, definição e importância para o exercício da cidadania. Tá? Então, a gente vai, como está colocado aí no título, as frases a seguir são expressões corriqueiras extraídas da linguagem cotidiana.
Então, no primeiro momento, vamos refletir um pouco sobre essas frases. E aí, depois, a gente vai aprofundar um pouco mais a teoria de Gramsci sobre essa questão da filosofia, pensando a filosofia tanto no senso comum, como também a sua atividade no campo mais profissional. Então, é muito interessante. Essas frases, elas são frases que a gente usa no nosso cotidiano, por isso que são expressões corriqueiras, ou seja, expressões que a gente usa no dia a dia. E elas têm, até um certo ponto, tanto um significado senso comum, como também a gente pode colocar um significado um pouco mais elaborado, mais acadêmico, mais científico. Lembrando que essa palavra de a gente associar o academicismo ao cientificismo é um problema. A Gramsci, ele é um autor que critica isso, e a gente vai ter também outros autores, vou citar aqui um deles, que é um filósofo chamado Achille Mbembe, que ele vai trazer esses conceitos de que a gente pode também falar de uma ciência marginal, ou seja, é uma ciência que não está na academia, não está apenas no poder daqueles que são ricos, ou de uma classe social, vamos colocar assim, primeira classe, ou talvez de pessoas brancas, mas é um poder que acontece muitas vezes, é um conhecimento que acontece muitas vezes com pessoas pobres, de baixa renda, classe baixa, negras, periféricas. Então, a gente vai estar lidando muito com essa ciência também que é desenvolvida nesse campo mais marginal, nesse campo que é mais marginalizado. Quando a gente fala de filosofia marginal, de ciência marginal, a gente está exatamente trazendo esse termo, que ela é desqualificada, marginalizada por alguns poderes erigidos, mas é científico, é tão acadêmico do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista do conceito, da cientificidade, é tão acadêmico quanto aqueles que são difundidos na academia. Inclusive, muitos desses conhecimentos que são construídos dentro desses espaços periféricos, depois eles são apropriados para a academia e não se faz a devida referência a esses pensadores, a esses filósofos marginais. Então, a gente está tentando desconstruir também essa ideia de lugares de conhecimento, de lugares da ciência. Okay? Então, olha só, vamos pensar um pouco aí nessas frases. O essencial é invisível aos olhos. A justiça tarda, mas não falha. É preferível a democracia à ditadura. A felicidade não se compra. As aparências enganam. Todos somos iguais perante a lei. A liberdade exige responsabilidade. O amor é limpo. Então, eu vou agora fazer um pequeno comentário sobre cada uma dessas frases. Eu acho que, lendo agora, você já conseguiu pensar um pouco sobre essas expressões, inclusive está aparecendo aí na sua tela. E aí vamos pensar aí um pouco, vamos refletir um pouco sobre essas frases. Então vamos para a primeira, que coloca exatamente o essencial é invisível aos olhos. Interessante essa expressão, independente dela ser senso comum, ou ser um pouco mais filosófica, mas ela cabe dentro de uma reflexão filosófica, por exemplo, a ideia de que quantas vezes, quando a gente fica preso a aparências, seja aparências do ponto de vista estético, pessoas que a gente classifica como belas, ou seja aparência do ponto de vista também das roupas que essa pessoa utiliza, que de repente, dependendo da roupagem, ela mostra um certo poder aquisitivo. Mas quantas vezes a gente julga as pessoas pela aparência como se beleza e, de alguma forma, demonstrar pelas suas roupas um certo poder aquisitivo elevado, define caráter. Pelo contrário, muitas vezes
Essas roupas são disfarces, muitas vezes a beleza física é utilizada como um disfarce para justamente, de alguma forma, camuflar o mau caratismo das pessoas. Por isso que o essencial é invisível aos olhos. A gente não pode julgar as pessoas pelas aparências. A gente tem que esperar um pouquinho mais, conhecer essas pessoas para ter uma reflexão melhor do que elas são de fato. A outra frase que a gente pode colocar aqui, a justiça tarda, mas não falha. Essa frase, ela está arraigada numa crença de que em algum momento as pessoas que fazem o mal serão punidas, né? Necessariamente elas serão punidas. Algumas pessoas acreditam que seja nessa vida, seja numa outra vida, num outro plano. Eu, de um modo geral, filosoficamente falando, a gente não pensa num plano pós-morte, numa vida após a morte. A gente não pensa numa ideia de juízo final. Pensando estritamente pela filosofia, a sociologia, ela não vai poder fazer averiguação, ela não vai poder fazer de alguma forma idealização de um pós-morte. Ela vai lidar com aquilo que a gente tem contato direto. Então a gente percebe que nem sempre a justiça ela é efetivamente praticada. Quantas pessoas fazem o mal, são desonestas, usam de oportunismos, de desvio de dinheiro, de corrupção, ativa ou passiva, e muitas vezes essas pessoas se dão bem na vida. Elas realmente acabam se dando bem justamente porque elas usaram de meios ilícitos para conseguir conquistas, riquezas, poder aquisitivo. Historicamente falando, ela não é tão verdadeira. Tem pessoas que passam a vida toda fazendo mal, prejudicam muitas pessoas, acaba não sendo presa, não tendo nenhum tipo de doença. A gente pode aí, algumas pessoas podem falar assim, mas a gente não sabe o que está passando por dentro dessa consciência, dessa pessoa, se ela consegue dormir. Tem muitas pessoas que não conseguem dormir, sim, fazendo mal. Até mesmo porque o peso na consciência está ligado muito ao sentimento de pudor. E o sentimento de pudor, ele é algo que é criado, ele é desenvolvido em algumas pessoas, de acordo com a sua criação, a sua educação, tanto familiar como escolar. Tem pessoas que não têm o senso de pudor tão vamos colocar assim, profundo. Não tem sensibilidade a alguns crimes que ela comete. Então não dá para a gente colocar, de um modo geral, que a justiça tarda, mas não falha. Às vezes a justiça falha sim. Às vezes ela não chega em algumas pessoas, pelo menos dentro de uma perspectiva histórica. É preferível a democracia à ditadura. Essa frase, ela coloca um pouco daquilo que a gente percebe historicamente. Todos os sistemas ditatoriais, sem citar algum específico, a gente sabe que a gente teve aqui no Brasil uma ditadura no período de 64, no ano de 64. A gente teve também várias ditaduras em países da América Latina e pelo mundo afora também teve vários regimes ditatoriais ou totalitários. E nesses regimes, muitas liberdades individuais foram cerceadas, foram limitadas. Liberdade de imprensa, por exemplo, liberdade da democracia, que é você poder escolher os seus representantes. Muitas pessoas, por ir contra esse sistema estabelecido, eram perseguidas, eram presas, eram mortas, eram torturadas. Vários crimes aos direitos humanos são praticados numa ditadura. Então, é complicado realmente, seja para uma ideia de direita ou de esquerda, lembrando que nem a direita, nem a esquerda, por essência, são ditatoriais. É um equívoco dizer que o capitalismo é ditadura ou o comunismo seja ditadura. É um equívoco. Os dois regimes tiveram experiências ditatoriais como uma corrupção do sistema. Nenhum sistema por origem é ditatorial, a princípio. Então, ideologias políticas, sistemas políticos, eles podem, infelizmente, corroer uma ditadura, mas eles não são essencialmente ditatoriais. Então, é importante colocar essa questão
E numa democracia, demo, né, significa povo, cracia, kratos, governo, significa justamente quando o povo tem a possibilidade de governar, de escolher seus representantes. A gente poderia também dividir a democracia em direta e indireta. A democracia direta, infelizmente, não se conseguiu organizar elementos suficientes para que ela funcionasse. Mas quanto menos a gente tiver uma participação do povo, mais esse sistema de poder, de controle, tende a se corromper. Então, a gente sempre tem que procurar, embora até hoje não se realizou nenhuma democracia direta dentro dos sistemas de Estado, ela tem que ser o mais direta possível. Temos que construir estruturas de conexão com o povo, para que o povo seja ouvido, para que os poderes, né, tanto o judicial, como o executivo e o legislativo, eles possam decidir, exercer o seu papel sempre em diálogo, em conexão com o povo. Então, isso que é importante ser colocado aqui. A felicidade não se compra. É interessante, um dos autores que trabalhou muito a felicidade, escreveu um livro que até hoje ele é referência, que é Aristóteles, Ética Nicômaco. Ele sempre coloca lá que a felicidade, ela é um fim em si mesmo, enquanto muitas vezes o dinheiro, a fama, por exemplo, o status, a honra, elas são, de alguma forma, elementos que as pessoas buscam, imaginando que, por meio deles, ela vai encontrar a felicidade. Como, por exemplo, o dinheiro. As pessoas acreditam que, sendo ricas, tendo muito dinheiro, necessariamente serão felizes. Mas o que Aristóteles tenta colocar é que a felicidade, ela não é algo comprável. Tanto que as pessoas ricas, quantas pessoas ricas nós temos que não são felizes? Pelo contrário, muitas vezes, são pessoas que sofrem de depressão, que têm uma tristeza profunda. Então, a gente não pode necessariamente associar a ideia de felicidade a poder aquisitivo. Muitas pessoas passam por processos melancólicos fortíssimos, tá? Claro que o dinheiro, a condição social mais elevada, ela te possibilita mais meios, mais mecanismos, mais estrutura para que você atinja patamares de felicidade. Mas, para que essa realidade fosse verdadeira, ter dinheiro, ser feliz são iguais, todas as pessoas ricas necessariamente teriam que ser felizes e todas as pessoas pobres necessariamente teriam que ser infelizes. Então, essas máximas, elas não acontecem de forma geral. Então, o dinheiro não compra a felicidade. Então, a felicidade não pode ser comprada. E Aristóteles vai trazer no seu livro que o equilíbrio, o controle, o autocontrole e ter algumas virtudes é uma das chaves, ou seja, desenvolver a maturidade sobre a vida, entender que, mesmo que nós tenhamos muitos recursos, a vida é finita, a gente vai morrer. Então, diante de algumas realidades, é só a maturidade que pode nos permitir que a gente consiga manter uma certa saúde emocional e ter uma certa felicidade perante a vida, ok? Todos somos iguais perante a lei. Essa frase também, ela é, na verdade, algo que deveria ser, mas não é algo que é. A lei, teoricamente, numa ideia de um Estado de Direito, é uma lei, é um Código Civil, é um Código Criminal, é uma Constituição, que ela deve ser entendida como igual para todos. Na prática, a gente sabe que não é bem isso que acontece. A gente sabe que políticos, de um modo geral, conseguem se safar de punições. A gente sabe que pessoas ricas, muitas delas, cometem crimes da pior qualidade, mas não são presas, não recebem punições adequadas, condizentes com o crime que cometeram, porque têm recursos.
Se ela não consegue, de repente, pagar uma fiança, porque muitos crimes são fiançáveis para que essas pessoas se safem, elas conseguem muitas vezes comprar juízes, ela consegue muitas vezes comprar o sistema jurídico. A gente tem que falar que isso é verdade. Não estou falando que todos os juízes, todos os advogados, promotores de justiça são compráveis. Não é isso que eu estou colocando. Mas que o poder econômico, o poder midiático, o poder é algo que compra muitas vezes possibilidades de pessoas saírem impunes em várias situações, isso é a realidade. Então, a ideia de que todos são iguais perante a lei deveria, mas na prática, infelizmente, a gente sabe que não é. Tudo isso que eu estou colocando para vocês, eu estou colocando uma reflexão filosófica em cima de coisas que muitas vezes a gente pode abarcar pelo senso comum e acreditar que todos são iguais perante a lei. É lindo, é maravilhoso, deveria ser assim, ricos e pobres, pretos e brancos, homens e mulheres, pagassem igualmente pelos crimes. A gente sabe que não é isso que acontece na prática. O amor é lindo, eu não vou falar muito sobre essa frase, né? A gente coloca o amor como um sentimento, e lindo é uma qualificação um pouco ligado à questão da aparência. Geralmente a gente usa a palavra lindo, aquilo que a gente classifica como belo. É uma frase simbólica. O amor, quando ele é correspondido, ele é lindo. Quando ele não é correspondido, ele não se torna tão belo assim, porque às vezes ele se torna justamente o contrário da beleza. Ele se torna uma feiura do ponto de vista sentimental, porque as pessoas sofrem muito por não ter ali a correspondência do seu amor. Então, enfim, refletimos um pouco sobre essas frases. Vamos descer aqui um pouquinho. E agora, a última parte dessa aula é refletir esse texto. Isso? Ok? Um pouco uma reflexão sobre ele. Todos os homens são filósofos. Esse texto, como eu falei, está baseado no autor italiano Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, um filósofo italiano do século passado, já alertava para a necessidade de se combater o preconceito muito difundido de que a filosofia é uma atividade intelectual muito difícil e, por isso, restrita a uma minoria de inteligência supostamente privilegiada. Isso porque, para ele, num certo sentido, todos os homens são filósofos, pois, de algum modo, todas as pessoas, sem distinção, independente de seu grau de escolaridade, lidam, convivem, trabalham com a filosofia e a utilizam no seu dia a dia, mesmo que não se apercebam disso. Afinal, a filosofia está presente na linguagem, no senso comum, no bom senso, na religião. Enfim, em todo sistema de crenças, superstições, opiniões, modos de ser e agir, que caracteriza o que convencionalmente se denomina de folclore e do qual todos participam. Então, como vocês perceberam aí, eu acho que dá para ver, a palavra folclore, ela tem ali um número 1 elevado, que a gente vai ver que é uma citação, nota de rodapé, e também do qual todos participam, no final de participam, também tem uma nota de rodapé que a gente vai ver depois. Então, eu sou uma pessoa que procuro interpretar parte por parte o texto. Então, a gente vai retomar esse primeiro parágrafo para depois partir para os demais. Então, olha só. Primeira coisa, ideia que ele coloca é que ele alerta para a necessidade de combater o preconceito em relação à filosofia ser uma atividade intelectual muito difícil. Então, vamos parar por aqui. Lembra que eu falei para vocês que o Gramsci está associado à ciência política. Quando falamos de ciência política, estamos falando em estruturas de poder. Essa ideia
muitas vezes transmitida, de que a filosofia é uma atividade intelectual muito difícil, ela foi feita de forma proposital para que as pessoas da sociedade, os cidadãos, não estudassem filosofia, não aprofundassem a filosofia, porque estudando a filosofia você desenvolve senso crítico, você desenvolve bom senso, que é um conceito importante aí do Gramsci, e ao desenvolver senso crítico e bom senso, você consegue analisar todas as estruturas de dominação que estão na sociedade e muitas vezes você vai conseguir criticar essas estruturas, perceber que elas estão te enganando, que elas estão te manipulando, que elas estão te controlando por algum interesse escuso, que elas estão te cerceando da sua possibilidade de reivindicar os seus direitos, embora ela exija que você cumpra os seus deveres. Se você não tiver senso crítico aguçado, você não vai conseguir desmascarar essas estruturas. Então, por isso que muitas vezes tentam fazer com que você acredite que a filosofia é algo muito difícil, é algo inalcançável, porque na verdade quer que você não alcance. E é por isso que nós, professores de filosofia, insistimos para que você cultive a filosofia. Leia, pesquise, investigue. Não acredite em tudo que fale, mas procure investigar, né? Levantar essas causas, esses argumentos, ver até que ponto eles são reais. Então, para isso, para que você faça essa análise da linguagem, essa análise dos conceitos, você precisa ter conhecimento. Você precisa ter senso crítico. Né? Então, por isso que a gente tem que ir contra essa ideia que a filosofia é algo difícil. É claro, se você não estudar, se você não se esforçar, se você não buscar informação, realmente você não vai se tornar uma pessoa de senso crítico. Dá trabalho, claro que dá. Mas é melhor ter trabalho e não ser manipulado, controlado, enganado, do que, infelizmente, ser tudo isso. Né? Ser controlado, ser enganado, ser manipulado. Então, dizendo que a filosofia estaria restrita a uma minoria de inteligência supostamente privilegiada. Então, além de falar que a filosofia ela é muito difícil, querem muitas vezes fazer acreditar que apenas algumas pessoas podem ter acesso à filosofia. Algumas pessoas podem ter acesso a esse conhecimento, essa inteligência. Ela é privilegiada, ela é para poucos. Não, é para todos. Todos nós, geneticamente, temos as mesmas capacidades intelectuais. Claro que muitas vezes o pobre, por conta de recursos, de falta de recursos, de se alimentar mal, de enfrentar vários problemas, dificuldades, ele acaba muitas vezes não tendo o mesmo tempo e a mesma capacidade de desenvolver essas qualidades. Não significa que ele está impedido dele. Se ele se esforçar, com muita dificuldade, não estou aqui trazendo a ideia que, basta você querer se esforçar que você vai conseguir tudo. Não é verdade. Mas é o que resta para a gente vai ter que lutar contra isso. Senão, quanto mais a gente aceitar essa condição, mais refém do sistema a gente vai se tornar. Então, a filosofia não é para poucos privilegiados, ela é para todos. Mas você precisa se esforçar. Então, ele... Pois, de algum modo, todas as pessoas, sem distinção, independente de seu grau de escolaridade, lidam, convivem com a filosofia e se utilizam no seu dia a dia, mesmo que não se apercebam disso. Aquelas frases que eu citei, que eu fiz questão de comentar no início, é para mostrar como que a gente muitas vezes pode ter uma reflexão filosófica e tem reflexões filosóficas no nosso dia a dia. Só que a gente precisa de embasamento, a gente precisa de leituras, a gente precisa de aprofundamento. Então, cada um, do ponto de vista biológico, independente do recorte de classe, temos as possibilidades, sim, de sermos filósofos, de sermos intelectuais. Mas temos que buscar essas informações.
Então, a gente se utiliza, né, disso na linguagem, aquilo que ele vai chamar de senso comum, no senso comum, no bom senso, na religião. Aqui, essa expressão que é do Gramsci, na linguagem, no senso comum, no bom senso, na religião, o que ele tenta colocar aqui, que o principal elemento é tenha bom senso, para que você possa analisar o senso comum e ver os problemas que muitas vezes ele tem de acriticidade, como você possa avaliar também a religião e ver também aquilo que ela tem de acrítico. Assim como a política, assim como a empresa, as empresas, os mercados de trabalho, a gente precisa ter senso crítico para avaliar todas essas estruturas, que é aqui um conceito de Gramsci, que é o bom senso. Então, a gente precisa desenvolver o bom senso para conseguir fazer essas leituras. Enfim, em todo o sistema de crenças, superstições, opiniões, modos de ser e agir, que caracteriza o que convencionalmente se denomina de folclore, e do qual todos participam. Então, em todos esses sistemas, crenças, superstições, opiniões e modos de agir, deve-se fazer uma análise crítica. Tá? Olha só o que o texto apresenta como folclore, está aqui no rodapé. Folclore, do inglês, folk, povo, nação, mais learn, conhecimento tradicional, instrução, educação. Conhecimento tradicional, instrução e educação. Portanto, o termo folclore pode ser traduzido genericamente como conhecimento popular, ou cultura popular, ou ainda senso comum. Então, o termo folclore é muito utilizado como expressão do senso comum. Aquelas tradições, aqueles costumes, aqueles conhecimentos que são reproduzidos de forma acrítica, como as pessoas fazem, a gente acaba também fazendo. É meio aquela lógica das pessoas que seguem ali o fluxo, né? Então todo mundo indo, todo mundo fazendo, eu vou fazer também. O conhecimento filosófico, ele vai fora do bom senso aí que Gramsci coloca, ele vai fora dessa lógica. Nós tenhamos que pesquisar, analisar esses comportamentos para ver se eles têm lógica de serem ou não praticados. E alguns desses comportamentos tradicionais devem ser revogados, reformulados. Tá? E ali no participa, vamos ver aqui o que coloca no participa, 2 aqui, introdução. Aqui, na verdade, cita, né, um livro aqui de introdução ao estudo da filosofia, que é Cadernos do Cárcere, que foram vários livros, conjunto de obras que Gramsci escreveu, né, Cadernos do Cárcere, exatamente quando ele foi preso, e aí aquela expressão está associada a essas obras que ele escreveu. Então vamos continuar. A filosofia está presente na linguagem, porque esta não é pura e simplesmente um amontoado de palavras gramaticalmente vazias de conteúdo. Ao contrário, ela é um conjunto de noções e conceitos determinados, muitos dos quais derivados da filosofia, como vimos nas frases apresentadas. Portanto, a filosofia está presente na linguagem que utilizamos, mesmo que não tenhamos consciência disso. Daí porque, para Gramsci, linguagem significa também cultura e filosofia, ainda que no nível do senso comum. Então, Gramsci, ele vai colocar, enquanto linguista, enquanto aí fazendo parte da filosofia analítica, filosofia da linguagem, ele vai sim estudar as línguas, entender todo o discurso de poder que está sobre as línguas.
é importante a gente entender a língua, porque na língua a gente tem vários preconceitos. Só para citar aqui alguns exemplos, eu estava conversando esses dias sobre algumas expressões que parece que apareceu aí no último Big Brother, que a gente nem, às vezes, se apercebe que são palavras racistas, como, por exemplo, judiar. A gente usa que eu estou judiado, eu fui judiado, eu vou te judiar de você, como se fossem as coisas mais naturais do mundo. Mas é uma linguagem racista, porque nós estamos falando que judiar é tratar como os judeus foram tratados. E em que sentido, em que contexto? Na Alemanha nazista, em que os judeus foram assassinados, foram jogados nas câmeras de gás, foram torturados, foram presos, foram utilizados como cobaia científica. Então, a gente coloca isso na linguagem como se fosse a coisa mais natural, mas é uma linguagem racista do ponto de vista do judeu. Assim como usar o termo denegrir, tornar negro, entendendo que o negro é algo ruim. Então, é uma linguagem também racista. A gente não pode utilizar essas linguagens. A gente tem que, de alguma forma, claro, a gente utiliza, muitas vezes sem saber, de forma inconsciente, mas existe toda uma história ruim de pessoas que foram mortas, assassinadas, pessoas que foram desmerecidas, desqualificadas por esses termos. Então, a gente tem que fazer uma compreensão científica também da linguagem. Isso é filosofia, isso é linguística, isso é filologia. Tá? Isso é o que Gramsci fazia e que nós temos que fazer também, nos tornando também filósofos. Né? Então, ele coloca que a filosofia passa por uma análise da linguagem, da cultura. O senso comum é um conjunto de valores, crenças, opiniões, preferências que constituem a nossa visão de mundo e que orienta nossas ações e escolhas cotidianas. Então, é interessante a gente perceber que o senso comum, o que a gente define como senso comum? São valores, aquilo que a gente dá valor, crenças, opiniões, preferências, que guiam e orientam nossas escolhas. Só que muitas vezes esses valores são desvalores. Como, por exemplo, você pode ter um valor que o branco é superior ao negro. É um desvalor. Aquilo que você valoriza, imaginar que o branco seja superior que ao negro, é um preconceito. É senso comum. Cientificamente falando, não tem nada que qualifique uma pessoa branca como superior, como melhor, como mais inteligente, como mais capaz de uma pessoa negra. Né? Então, por isso que o senso comum, muitas vezes, algumas vezes, é um problema. Nem sempre, mas em algumas ocasiões, ele é um espaço de reprodução de preconceitos. Tá? Em geral, é assimilado acriticamente, sem qualquer questionamento. Então, muitas vezes, por isso que é importante ser filósofo, você precisa criticar as coisas que lhe são transmitidas, ter consciência crítica, ter bom senso, para você conseguir averiguar o que é bom, o que é ruim, o que deve ou não ser reproduzido. A exemplo do que acontece com a linguagem, muitos desses valores e crenças têm origem na filosofia, mas nós os assimilamos espontaneamente, sem nos darmos conta de sua origem. Então, é evidente, muitos bons valores, boas crenças, boas opiniões, não porque é filosófica, mas porque foi pensada, foi estruturada, foi investigada, não nasceu do nada e porque todo mundo faz. Tá? Então, muitas vezes, muito daquilo que forma o senso comum é positivo, nasceu de uma reflexão filosófica. Muitas vezes não. Simplesmente pensamos e vivemos de uma determinada maneira, acreditamos em certo grupo de valores, defendemos alguma posição política, ideológica ou religiosa e assim por diante, sem, no entanto, nos preocuparmos em fundamentar nossas opiniões. Então, o que está colocando aqui?
tem a sua opinião, tem a sua religião, tem o seu funcionamento político, não tem problema. Mas que ele seja fruto de uma consciência crítica, de uma criticidade, de um bom senso. Que você possa pensar, refletir, testar esses pontos de vistas, para ver se ele tem fundamentação, para ver se ele não é, de repente, originado de um preconceito. Tá? Então, isso é importante. Fundamentar nossas opiniões. Ao contrário, contentamos-nos com agrupamentos, argumentos superficiais, muitas vezes até inconsistentes ou contraditórios. Então, o que não se quer na filosofia é que você defenda coisas sem fundamento nenhum, sem base nenhuma científica, algo que seja contraditório, algo que seja sem consistência, mas que aquilo que você defenda tenha base, principalmente científica, que é o que nós usamos, pelo menos, dentro do espaço escolar. O bom senso, por sua vez, termo aí gramsciano, é algo que se contrapõe ao senso comum. E, nesse sentido, coincide com a filosofia. Então, o bom senso coincide com a filosofia. Porque para você ter bom senso, você pondera, você analisa, você vai com calma, você investiga, para depois de várias análises, você acolher ou rechaçar. Então, nossos posicionamentos têm que ser pautados no bom senso. Enquanto o senso comum é acrítico, espontâneo, refletido. O bom senso implica refletir, tomar consciência de que os acontecimentos possuem uma dimensão racional e que, portanto, devem ser compreendidos e enfrentados também de forma racional, a fim de se obter uma orientação consciente para a ação, evitando se deixar levar por impulsos instintivos e violentos. Então, a gente não vamos entrar nessa ideia de que a razão domina a emoção. A emoção era importante, ela é uma forma de conhecimento fundamental que, se a gente for fazer um estudo neurocientífico dos seres primitivos, se não fossem as emoções, a nossa espécie não estaria aqui, a gente teria sucumbido no processo evolutivo. Então, a razão e a emoção, dentro de determinados limites e controles, ela é bem quista. Como a razão, tudo racional também não é bom. Muitas vezes, se você agir de forma extremamente racional, você também acaba se tornando nocivo. Inclusive, a razão, para alguns filósofos, é um problema seríssimo, gravíssimo. Mas não é o tema aqui de hoje. Mas pensando a razão como a intelectualidade e o sentimento, como também a empatia, se colocar no lugar do outro, são duas pontes reguladoras importantes do nosso comportamento. Então, a gente precisa ter esses mecanismos para não agir apenas por impulso, por instinto, que geralmente leva a ações violentas, mal refletidas, que acabam resultando em crimes contra a humanidade. Temos que tomar cuidado. Esse bom senso é o que Gramsci chamou de núcleo sadio do senso comum. Então, ele até aceita a ideia de que o senso comum não é só um antro de inverdades, mas desde que você analise com bom senso, você pode ter algo sadio, assim como a ciência. Quantos posicionamentos científicos, muitas vezes, eles são irrefletidos ou são discursos de poder? Quantas coisas aparentemente científicas, como remédios, são puro placebo. Não tem conteúdo, não tem nada químico ali que te cure, mas as pessoas usam aquilo para ganhar dinheiro, para manipular, para te enganar. Muitos remédios estão fundados nisso. Se a gente não tiver senso crítico, bom senso, a gente não vai conseguir desmascarar essas estruturas. Ou seja,
Mesmo no nível do senso comum, é possível refletir, pensar de maneira crítica sobre a realidade, tomar consciência dela e agir de modo coerente com essa consciência. O interessante é que o senso comum, nem tudo a gente consegue levar para elaborações mais acadêmicas, mais científicas. Muitas coisas vai ficar no senso comum. Mas mesmo no senso comum é possível ter bom senso. Vou dar um exemplo aqui bem trivial. Você pode ter a sua religião, seguir ela, analisar, ter todas as suas crenças, mas você pode ser um religioso de impulsos instintivos e violentos, que não respeita a religião de ninguém, só a sua é certa, só a sua é a verdade absoluta, e todas as outras religiões, todas as outras pessoas que não seguem o que você pensa, está errado, vai para o inferno. Você pode pensar assim, que é ridículo. Ou você pode ter bom senso e falar, eu tenho a minha religião, eu acredito nos dogmas, nos seus códigos de valores, na sua doutrina, mas eu também respeito as outras opiniões, as outras religiões, e todos têm o direito de ter a sua religião. Todos têm o direito de pensar diferente de mim e ter razão. Então a gente pode falar de várias razões, várias verdades, desde que a maior de todas elas seja o bom senso, o respeito. Então Então, existe um filosofar aí no nível do senso comum. De fato, não é raro vermos pessoas simples, às vezes com pouca ou nenhuma escolaridade, que revelam um entendimento aguçado e bem elaborado da realidade que vivem. Isso é interessante, porque quantas pessoas acadêmicas são totalmente acríticas, embora tiveram acesso a vários conhecimentos, tem vários títulos de formação, mas não aprofundou, não tratou aquilo com tanta seriedade. Enquanto pessoas que têm uma baixa escolaridade não teve acesso a tantos estudos, mas têm uma sabedoria incrível, têm uma capacidade crítica, argumentativa, têm uma percepção espetacular. Por isso que os preconceitos sempre é um problema. Julgar que pessoas simples não têm sabedoria e que pessoas com vários títulos são doutos, são pessoas sábias, não é legal, é preconceito. Cada um tem que ser tratado de acordo com aquilo que apresenta, não aquilo que os títulos dizem que ele é. Finalmente, a filosofia está presente na religião, porque também na experiência religiosa, nos deparamos com questões e conceitos, Deus, alma, morte, que foram e continuam sendo objeto da reflexão e elaboração dos filósofos. Só para dar um exemplo aqui, quando a gente fala, às vezes algumas pessoas não entendem isso, mas um religioso pode falar, eu creio em Deus, eu creio que o ser humano é formado de corpo e alma, eu creio que após a morte as pessoas vão ter um juízo final. Você pode pensar dessa forma. A filosofia, ela não vai necessariamente acreditar que existe um Deus, que nós temos uma alma e que após a morte tem um julgamento. Mas a filosofia, por exemplo, enquanto Deus, ela vai pensar assim, se Deus existe ou não, eu não posso afirmar e provar, ou provar que ele não existe, ou provar que ele existe. Mas eu posso sim analisar a ideia de Deus, o conceito de Deus na sociedade. O que ele causa nas pessoas, o que ele gera de bom, de ruim, se ele serve para a moralidade, se ele serve para tradições, se ele gera guerra ou gera paz, que a gente sabe que a maioria das guerras foram declaradas em nome de Deus. A maioria das ditaduras que a gente criticou foram feitas em nome de Deus. Aí a própria filosofia analisa a Bíblia, por exemplo, mas aqui está falando que Deus é amor, que Deus é justiça. Como é que matam em nome de Deus? Existe algum problema aí, né? Só para deixar um gostinho, não vou falar sobre isso, mas a filosofia vai criticar essas posturas. Alma. O que é a alma? A alma é aquilo que anima, a alma é sentimento, a alma é um espírito imaterial. O que é a ideia? O que está por trás da ideia de alma?
Como que nós podemos provar que após a morte essa alma vai ser julgada ou não? Ou podemos ter uma crença, mas não uma constatação científica. E algumas pessoas podem acreditar nisso enquanto crença, outras têm o direito de não acreditar. Então é isso que a filosofia vai postular. Portanto, se a filosofia está contida na linguagem, no senso comum, no bom senso e na religião, podemos dizer então que ela está presente em todas as dimensões da vida humana, sendo, portanto, familiar a todas as pessoas. O que geralmente eu sempre falo da filosofia? Filosofia, ele é um campo de saber e de conhecimento que ele vai estar presente em todos os lugares e situações possíveis. Em tudo você pode ter um posicionamento filosófico. A filosofia não tem limites, não tem barreiras. Ela consegue transitar todos os campos e todos os ambientes. Por isso que um filósofo ele tem que ser uma pessoa muito versada, não só em filosofia, ele não vai ser um especialista em biologia, em matemática, sei lá, em engenharia, mas ele tem que ter um conhecimento mínimo, razoável de como funcionam essas estruturas, para ele conseguir elucubrar criticamente sobre elas. Afinal, toda atividade humana, mesmo aquelas que são predominantemente práticas, as diversas formas de trabalho manual, por exemplo, é sempre acompanhado de um pensar. Tudo tem reflexão, tem pensamento, ou seja, tudo pode ou não ter filosofia. É também ali munido de um saber, em suma, de um trabalho intelectual. Tudo vai envolver a intelectualidade, o raciocínio, o reflexo, enquanto um aporte reflexivo, uma reflexão. Tudo vai envolver. Então, a filosofia ela está presente em todas as situações. É nesse sentido que podemos afirmar que todos os homens são filósofos. Quando são críticos, quando produzem ou estão munidos do bom senso, fazem uma reflexão e fazem ali uma análise crítica das situações. Então, baseado nisso, a gente encerra esse momento, essa primeira aula sobre Gramsci, tá? E aí, depois, como eu falei, ao final dessa compreensão, a gente vai ter aí alguns exercícios para fazer, que eu vou colocar lá no Google Classroom, para vocês fazerem essa atividade. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução ao pensamento de Antônio Gramsci. Eu acho que ele é muito interessante, principalmente esse processo de empoderar as pessoas simples, as pessoas periféricas, que também nós podemos produzir reflexões críticas e da melhor qualidade. Então é dentro dessa esteira que a gente vai produzindo esse processo aí de compreensão da filosofia, ok? Então, até mais.